Jesus, a espiritualidade de São João, de Nossa Senhora, de São Francisco, de todos os mestres do Oriente, e os nossos anjos da guarda possam nos inspirar na noite de hoje, trazendo-nos o esclarecimento, a informação, o conhecimento necessário para o nosso aprofundamento espiritual. Que assim seja. Pessoal, vou falar sobre um tema que eu estudo muito, há muitos anos, não só estudo como pratico, né? Que é a meditação. É um tema muito atual, porque ele está inserido no contexto, inclusive de saúde pública hoje, né? A gente tem que entender que os problemas de saúde mental hoje no mundo estão entre os que mais afligem a humanidade. E tudo aquilo que vem de encontro a corroborar como ferramenta para a melhoria da saúde mental é muito bem-vindo. Mas nós vamos entender que a meditação transcende a própria questão de saúde mental e a própria questão de saúde física. Todavia, vamos compreender, eu trouxe alguns estudos para vocês. Esse material didático, ele é fruto do meu estudo e do estudo do mestre Evandro Célio Gris. Nós construímos um grupo de meditação há uns anos atrás. Esse grupo perpetuou por muitos anos, a gente veio a fazer muitos estudos nessa área e coletar também muitas informações dos próprios praticantes do grupo de meditação, né? Eu acabei aprendendo a cultura do yoga, da meditação, do Qigong desde jovem, por conta da minha formação, né, familiar e também da minha formação espiritual, dentro da cultura oriental e espírita, né? E isso acabou trazendo condições para que a gente tivesse uma boa formação, um bom conhecimento nessa área e está orientando as pessoas nesse sentido. Então, o tema desse material é meditação como intervenção mente-corpo, baseado em evidências. Tanto eu quanto o professor Evandro Célio já ministramos essa palestra, eu acho, aqui, em outros momentos pretéritos. Já ministramos em algumas faculdades também. Então, o material é bem rico. Acho que vocês vão gostar. Pessoal, vocês já ouviram falar de uma frase indiana que diz assim: pranas controlam manas e manas carregam pranas? Já ouviram falar? Então, mana é mente e prana é vitalidade. Os nossos estados mentais, os diferentes tipos de estados mentais que nós temos no nosso cotidiano, alteram diretamente os nossos ciclos respiratórios e os nossos ciclos vitais. Alteram o fluxo de energia no nosso corpo. E, por consequência, acabam gerando mais saúde e vitalidade ou mais doença e falta de vitalidade. Então, nós vamos entender um pouquinho, né, sobre como que a meditação e essas práticas todas acabam atuando na nossa saúde também. Mas primeiro, trouxe um conceito de meditação, né, alguns conceitos de meditação, para aqueles que talvez não conheçam, né, ainda. Antes de eu falar, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já teve alguma experiência de meditação? Levanta a mão, por gentileza. Estou vendo que a maioria já praticou, né? Praticaram yoga, ou talvez aqui na própria casa espírita, né? Alguma coisa. Mas alguns eu vi que não tiveram nenhuma vivência ainda, né? Até hoje. Então é importante a gente conhecer e para aqueles que já têm uma vivência aprofundarem um pouco mais também, né? Então, a meditação é uma prática que, através de um conjunto de técnicas, busca treinar a focalização da atenção,
Sua origem é muito antiga, remonta às tradições orientais, especialmente o yoga e o budismo, mas o termo também se refere a práticas adotadas por algumas religiões ocidentais, inclusive o cristianismo, o judaísmo, por outras religiões orientais, né, como o próprio taoísmo, e dentro do próprio xamanismo existem práticas de meditação, entre outras centenas de povos sempre cultivaram algum tipo de prática meditativa, e vocês vão entender por que algum tipo, né? Porque existem muitas formas de se atingir estados mentais de vibração mais elevada e de atenção mais focada. Tá? Existem muitas técnicas e formas. Embora a ciência moderna já subdivida basicamente em 3, vocês vão ver mais à frente a isso. Tá? Então a palavra meditar, ela tem origem no latim, que é medere, olha só que interessante, que significa tratar, curar. Né? Então, o próprio termo em si, no latim, já se reporta à cura, né? Ao tratamento. Dar atenção médica. Já o termo em Pali, que é o termo mais antigo, que é bhavana, significa cultivo de uma mente mais sadia, de um espírito mais elevado, né? Que diz respeito também a esse conceito de saúde, né? Passei mais de uma, não? Acho que não, né? Terceiro, tá certo. Ainda aqui alguns aparatos gerais para que vocês entendam. Então, a meditação, ela hoje, e em tempos remotos, ela sempre foi considerada como um poderoso remédio para o corpo e um poderoso alimento para o espírito, né? Então, assim, dentro da analogia do yoga, então nós vemos a meditação como uma ferramenta, né, de cura e, ao mesmo tempo, de nutrição da nossa essência espiritual, de cura de algumas questões, no sentido mesmo de sanar patologias ou auxiliar no tratamento de diversas patologias, né? E hoje a ciência já mostra inúmeras evidências disso, depois eu vou mostrar alguns estudos para vocês mais à frente, mas, sobretudo, um poderoso alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar essa frase: Deus se manifesta no silêncio. Né? Outra frase, a voz silenciosa de Deus. Parece meio dicotômico isso, a voz silenciosa de Deus, né? Muitos de nós também, estudiosos do cristianismo, da doutrina espírita, já ouvimos, né, e estivemos em contato, dentro da nossa formação religiosa, com os momentos em que os ícones espirituais, como o próprio Jesus, São Francisco, se retiravam e buscavam a quietude, o silêncio, para entrar em comunhão com Deus. Eu gosto muito de São Francisco de Assis, e São Francisco tinha esse hábito. Ele se retirava para as florestas, e tem um momento que ele desaparece por muitos dias, e um dos frades mais chegados nele fica meio preocupado com ele e começa a procurá-lo. E, de repente, encontra ele na floresta, dentro de um buraco, sentado em cima de uma pedra, em silêncio. Ele já estava ali há dias, meditando em silêncio. Aí ele chama, os mais chegados a São Francisco chamavam ele de Chesco. Ele chega para São Francisco e diz assim: o que estás fazendo aí, Chesco? Aí ele abre os olhos e diz: estou aprendendo com o silêncio das rochas, das pedras. Então, na quietude, nós nutrimos o nosso espírito. Isso é sabido pelos santos,
né, pelos seres que atingiram uma realização espiritual. E lá no nosso íntimo nós sentimos isso. E quando nós queremos conversar com Deus, nós fechamos a portinha e vamos para a nossa oração em silêncio para nos encontrar com a nossa essência, né? A meditação não é uma prática exclusiva ou definida pela religião A, B, C ou D. A meditação transcende toda e qualquer instituição religiosa, crença ou dogma, embora esteja presente no âmago das religiões mais tradicionais do planeta. Nós vamos ver culturas de meditação, técnicas de meditação presente nos diferentes berços religiosos do planeta. Porém, se nós nos reportarmos à história da meditação, nós vamos ver que ela transcende a própria religião. E que aqueles seres que vieram a se tornar o referencial ideológico de determinadas linhagens religiosas, eles foram praticantes de meditação, né? Nós falamos da religião cristã e de todas as suas derivadas, né? De quem que elas vieram? Vieram de Jesus. Vieram a partir do referencial que é o Cristo. Nós falamos do budismo, de todas as vertentes de budismo. Vieram de quem? Vieram a partir da experiência e da sabedoria de Siddhartha Gautama, o Buda, né? Então, e aí você para pensar como vivia Siddhartha Gautama, como vivia Jesus, né? Como vivia São Francisco de Assis, que depois deu a origem à Ordem dos Franciscanos, como vivia São João da Cruz, que deu origem à Ordem dos Carmelitos Descalços. Eles eram homens, seres, né? E aí, as mulheres, como vivia a Madre Teresa de Calcutá, né? Eles eram seres que eles tinham, na sua essência, uma prática cotidiana de busca do divino. E nessa prática estavam inseridos algumas técnicas, né? Dentro da cultura chinesa também, que eu estudo bastante, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Qigong chinês, que eu pratico há muitos anos, sou discípulo de uma linhagem, inclusive oriental. Vocês vão ver que essas práticas, elas transcendem a própria religião e que seres que atingiram a realização dentro dessas práticas depois vieram se tornar grandes referenciais religiosos no planeta, né? Então, seguindo aqui um pouquinho, para que a gente vá aprofundando, que o material é meio grandinho. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns dos métodos de meditação que existem, né? Só para, claro, não vou ensinar vocês numa aula de 30 minutos tudo que eu sei sobre meditação, mas eu pretendo trazer para vocês um conjunto de informações que desperte a curiosidade e o desejo daqueles que nunca praticaram, de pelo menos experimentar, e aqueles que já praticam, que tenham o desejo de aprofundar ainda mais, né? Então, existem inúmeros métodos de meditação, porém, todos têm como ponto principal, o que nós estávamos falando antes, o silêncio. Silenciar a mente através da focalização da atenção em um objeto, seja ele som, cor, vocalização, sentimento, respiração, imagem, enfim. Uma outra coisa presente na maioria dos métodos é a imobilidade do corpo, né? Então vocês vão ver que nas práticas de meditação se desacelera o fluxo respiratório e se deixa o corpo parado, o mais quieto possível. Esse é eu diria que esses são dois princípios básicos: parar o movimento do corpo e diminuir o ritmo respiratório, né?
ou fazer movimentos muito lentos nas técnicas pré-meditativas, nas técnicas de harmonização de mente, né? Mas as asanas normalmente são estáticas. As asanas são posturas nas quais tu coloca o corpo para que você possa regular o teu ritmo respiratório e desacelerar todo esse fluxo mental adrenérgico do nosso cotidiano para que a mente comece a acessar estados mais elevados de consciência. E dentro dessas técnicas, nós temos o Zazen, que é a técnica japonesa tradicional derivada do budismo Zen japonês. E aí existem vários tipos de práticas dentro do Zazen. Mas a mais tradicional é sentar com os olhos entreabertos, alinhar a coluna, deixar o corpo imóvel e diminuir o ritmo respiratório. Sem devanear no passado nem no futuro. Essa é claro, existe uma peculiaridade própria entre o que eu falo e o que você sente quando você senta em Zazen para meditar. Se um dia vocês quiserem aprender, a gente combina aí uma oficina só para ensinar a técnica. Né? As meditações com mantra, né? Mantra man já vem de mente e o prefixo ali reporta-se a som. Então mantra, ela é uma meditação que usa o som, determinados sons, determinadas vogais ou tons musicais, mais especificamente, né, nas diferentes culturas, para trazer um equilíbrio e uma focalização da mente. Todavia, nessa cultura, nesse entendimento do som, tem também outras peculiaridades médicas que estão dentro dos próprios estudos da musicoterapia atual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um yogin pratica o mantra Om, por exemplo, esse tom, Om, e ele repete o Om, ele atua mais especificamente no chakra frontal. Então existem estudos muito detalhados sobre o que cada som produz no seu corpo e na sua mente. Tá? Por exemplo, quando você faz já um mantra Yam, já toca em outro chakra. Quando você faz um som Ram, já toca em outro chakra. Isso dentro da cultura indiana. Na chinesa, dentro do Qigong do som, do Qigong do som, também existem muitas práticas de sonorização para trazer benefícios tanto para a saúde quanto aquietar e focalizar a mente. Os japoneses têm uma prática chamada Kototama, o estudo do Kototama, que também vai de encontro com essa linha dos mantras. E na cultura ocidental, nós temos os cantos gregorianos, né? Nós temos os cantos gregorianos, os cânticos religiosos, né? Quem já participou de corais pode relatar um pouco da sua experiência ao cantar, né? Tem aquele velho ditado, quem canta seus males espanta. É verdade. Quando você canta, inúmeros clarividentes relatam a alteração que ocorre nos chakras, né? E os neurocientistas mostram os efeitos que ocorrem no cérebro. Inclusive, eu tenho experiência terapêutica com pacientes neurológicos que estavam em coma e ao receber a musicoterapia dentro do próprio hospital, tiveram neuromodulação. Né? Então, a música ela tem um efeito no cérebro, tanto quanto você escuta, mas muito mais forte quando você entoa através de ti mesmo. É fantástico. E é uma forma de meditar, que está presente em diferentes culturas do mundo também. A meditação com foco na compaixão, né? Existem
diferentes culturas, dentro do budismo tibetano, dentro do budismo Theravada tem a Metta Bhavana, dentro do tibetano tem as técnicas de meditação com compaixão, né? Um grande autor dessa técnica no mundo é o monge Mathieu Ricard, não sei se alguém já leu alguma literatura dele, mas ele fala sobre essa técnica e os estudos evidenciam que essa técnica é uma das técnicas que mais traz benefícios, por exemplo, para o sistema imunológico, para a saúde. Ela basicamente consiste em trazer o foco e a atenção para o sentimento de amor e compaixão. Focalizar a partir do chakra cardíaco esse sentimento de amor e compaixão. Na Metta Bhavana, você, além de focalizar esse sentimento e manter a mente apenas nesse sentimento, né, de amor e compaixão, você também irradia através de uma intenção mental para outros, né, para os familiares, amigos e outros lugares. Mas basicamente as duas trabalham essa coisa da meditação da compaixão. Então tem inúmeros estudos hoje que mostram, assim, tem revistas científicas hoje com publicações diversas falando sobre os benefícios dessa prática para a saúde, tá? Tanto do sistema endócrino quanto do sistema imunológico. A Vipassana basicamente focar a atenção em um objeto. Então, por exemplo, dentro das culturas ocultistas, isso é muito comum, por exemplo, focar numa flor, manter o foco numa flor, ou manter o foco na chama de uma vela, ou jogar tarrafa e prestar atenção no mar. Às vezes a gente faz e nem percebe, né? Vipassana, que é manter a mente focada. A minha falecida avó, ela dizia assim, quando eu lembro dela falando isso, eu era criança, ela dizia assim, quando estou com a mente agitada, eu gosto de lavar a louça e sentir a água correndo nas minhas mãos. Ela falava isso. Então, eu estava na vovó, né? A minha falecida avó Isilda. Então, a avó Isilda era uma pessoa muito sábia. Ela nunca estudou. Na vida dela, ela era semi-analfabeta, mas tinha uma vivência de vida muito grande. E ela falava essa frase, eu lembro dela falando essa frase. Eu presto atenção na água correndo nas minhas mãos. E quando eu presto atenção na água correndo nas minhas mãos, a minha mente desacelera. Isso nada mais é do que a técnica de atenção plena da meditação. Quem já estudou Mindfulness vai ver que a técnica do Dr. Kabat-Zinn de Mindfulness, ela se baseia nesses princípios de prestar atenção no aqui e agora, trazer atenção para este momento, para o aqui e agora. E muitas vezes você usa uma técnica de focar a atenção numa planta, numa jardinagem, numa música que você está tocando, ou até mesmo, como a vovó dizia, na água correndo no meu dedinho, né? Na água do chuveiro descendo na minha cabeça. Prestar atenção nisso. Prestar atenção no ar que eu estou respirando agora e sentir o ar entrando e saindo. Isso é um dos princípios básicos, né? Temos as técnicas de meditação taoísta, né? Que basicamente são as técnicas de Qigong chinês, Qigong ou Qigong chinês. Nessas eu aprofundo bastante também. Eu sou discípulo do mestre Wan Henzong, né, do filho dele, e por intermédio do mestre Alejandro Jansen. São técnicas médicas na China, usadas nos hospitais na China, só para vocês terem ideia. Eu estive lá, estudei, e estudo até hoje, pratico sob a orientação desses mestres, né? Então, que consistem em focar na circulação do fluxo de energia em meridianos, canais, e aí existem posturas de corpo para isso, mas que trazem um benefício para além do benefício de saúde mental,
aumentam muito a vitalidade, a força física e aumentam a tua capacidade também de poder doar vitalidade para o outro, né? Então, as técnicas de Qigong ou meditações taoístas, né, derivadas da cultura chinesa antiga lá, são muito interessantes também. Essa técnica é uma técnica tibetana, né, muito usada nas práticas do Tantra tibetano, trabalha que é a meditação da chama interna, trabalha mais com foco principal no chakra umbilical, né, trabalha com a energia sexual, é uma técnica que tem que ser orientada por um mestre, porque pode ser perigosa. Quando a gente fala de Kundalini, de circulação da energia da nossa sexualidade, é algo muito forte e que, se não for bem orientado, pode se tornar até perigoso. Então tem que ter sempre a orientação de um mestre para esse tipo de prática, né? As técnicas que nós conhecemos muito no Ocidente são as técnicas de meditação conduzida, né, que a gente vê muito no YouTube, né? Que é aquela que alguém vai conduzindo, levando a gente para um processo imaginativo, né? Que a gente faz uma visualização acompanhada de uma música, uma sonorização, e há uma condução, né, para diferentes estados de consciência. Então, essas técnicas, elas mostram também benefício para a saúde, principalmente para a saúde mental, né, diminuição do estresse, da ansiedade, porém, elas têm um limite, que elas criam sempre a dependência de um terceiro, né? Opa, espero que o som esteja saindo. Criam sempre a dependência de alguém para conduzir você a aquele momento, né? Aquele estado de consciência. O ideal, você pode até começar com práticas conduzidas, mas o ideal é que você se torne autônomo no processo meditativo. Tenha orientação de mestres, de professores, mas acabe se tornando autônomo e coloque essa prática como uma disciplina do teu dia a dia. Assim como eu digo para as pessoas, você ficaria... alguém aqui já ficou 10, 20 dias sem tomar banho? Tá, não quero ficar nunca, porque realmente se torna insuportável, nem você suporta mais você mesmo. Aí eu digo, poxa vida, a gente não fica um dia sem tomar banho e lavar o corpo, né? Por que nós ficamos tanto tempo sem limpar a nossa mente? Acumulando informação, lixo mental, né? A gente não limpa. A meditação, ela é como se você tomasse um banho por dentro. Você lava a sua mente, literalmente, você reseta o teu cérebro, você faz um reset no teu cérebro, né? Tu não fica um ano sem trocar o óleo do teu carro. Aí eu digo, o que é mais importante, né? O que verdadeiramente é mais importante? Trocar o óleo do carro é importante, porque se não trocar o óleo do carro, o carro não anda, funde o motor. Mas se não limpar a mente, funde a mente. E se fundir a mente, pode ter o corpo mais saudável do mundo, pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter o melhor carro do mundo, mas se a mente fundir, se a mente perder o seu fluxo de equilíbrio, nada disso tem valor, né? Então, existe uma técnica também baseada na atenção plena, que é a técnica da meditação do minuto. Essa eu gosto de ensinar. Essa técnica eu aprendi nas escrituras budistas antigas, que todo mundo pensa que os discípulos de Buda eram todos monges, né? Mestres. E as pessoas não sabem que a maioria dos aprendizes de Buda eram comerciantes, eram pessoas comuns, que vinham aprender meditação com ele também, que aprendiam também com a sabedoria de Buda. E em muitos momentos chegavam pessoas que trabalhavam muito e que diziam para Buda, mestre, eu quero aprender, mas eu não tenho tempo.
Parece que está no mundo de hoje até, né? Porque todo mundo diz para mim, eu digo, medita, pô. Não tenho tempo. Eu digo, faz atividade física. Não tenho tempo. Aí eu gosto de ensinar a técnica do minuto, né? Você não tem tempo para fazer uma prática de 40 minutos, faça 10 pequenas pausas de 1 minuto no teu dia. Né? Que é parar, prestar atenção no teu corpo, fazer um escaneamento de todo o teu corpo, do teu ritmo respiratório. Respirar fundo, soltar o ar, prestar atenção no chão que está tocando teus pés, na cor das paredes à tua volta, no ritmo da tua respiração, nos sons que estão acontecendo agora. Em 1 minuto você consegue fazer isso. E você vai ver como isso traz um benefício. Te traz para o agora. Aquela energia toda que tu estás perdendo com a ânsia do futuro, aquela energia toda que está retroalimentando teus dramas emocionais do passado, ela volta toda para ti. Tu para de perder energia com teu passado e com teu futuro. Tu vem para o presente, tu poupa a vitalidade. É como se tu parasse num posto de combustível para abastecer o teu carro. Só que ao invés de abastecer o teu carro, tu estás abastecendo a tua mente, no aqui e agora. Então eu digo, não tens tempo? Começa com a técnica do minuto. Presta atenção. Igual a vovó dizia, presta atenção na água correndo na mão. E uma das técnicas mais modernas, né, que acabou extraindo informações principalmente do Zen, que é a técnica desenvolvida pelo Dr. Kabat-Zinn, que é um médico americano, né, que é a Mindfulness, né, que é essa técnica focada na atenção plena, voltada diretamente para a saúde, que ela é uma técnica usada nos consultórios, na clínica, né? Inclusive tem os psicólogos usam o baralho do Mindfulness para trazer técnicas dentro desse conjunto de atenção plena, né? É bem interessante. Tá, então isso é só um aparato geral para que vocês saibam que existem muitas formas de meditar e que é impossível que você não venha se identificar com alguma delas, pelo menos, né? Impossível que nós não encontremos uma empatia com alguma dessas técnicas, né? O objetivo principal da meditação, então, né? Embora uma grande gama de pessoas busque meditação por motivos diversos, que vão desde questões sanitárias, de melhora da saúde, tratamentos de saúde. Hoje a meditação é usada em hospitais internacionais que tratam câncer, por exemplo, e tem muitos estudos que mostram que os pacientes oncológicos que praticam meditação têm uma melhora, uma sobrevida, nos casos que não tem cura, muito maior, melhora a qualidade de vida, melhora o sistema imunológico, melhora o sistema neuroendócrino, melhora a recuperação pós-químio. Então tem vários estudos hoje mostrando. Uma grande quantidade de pessoas hoje busca por questões de saúde, sejam elas mentais, físicas ou emocionais, né? Mas o alvo principal da meditação é a iluminação, né? Que é esse conceito oriental antigo do samadhi, né, em sânscrito, ou do satori, que os japoneses falam, né, que é o estado de despertar, é o estado de Buda. Às vezes a gente fala de Buda e todo mundo acha que Buda é como se fosse uma figura, uma deidade, mas na verdade Buda é um estado, né? A palavra Buda significa aquele que se libertou, o liberto, o livre, né, o que libertou a mente de todas as ilusões. Mas, eu sempre digo, o importante é começar. Às vezes você começa porque você quer melhorar a sua saúde, mas você acaba continuando a prática depois, porque você entende que a meditação torna
a tua terra mais fértil para o avanço espiritual. Opa, só um minutinho, pessoal. Que é nesse sentido aqui, que todavia antes de se atingir o estado satori, de iluminação, isso às vezes pode levar, do ponto de vista espiritual, um trabalho continuado ao longo do nosso fluxo kármico, né? Dentro da doutrina espírita nós chamamos das nossas reencarnações, né? Antes de atingir a iluminação é preciso tornar o ambiente interno saudável e harmônico, né? Tem determinadas frequências de luz que, quando a nossa mente e o nosso corpo não estão devidamente sãos, equilibrados, nós não conseguimos acessar, nós não conseguimos sintonizar corretamente. Então, primeiro, isso me lembra muito a história de Bodhidharma, o 29º patriarca budista, que a missão dele foi sair da Índia para ir para a China e ensinar o budismo autêntico. E quando Bodhidharma chegou na China, ele chegou lá e encontrou monges fracos e doentes. E percebeu que a realização espiritual deles não era significativa. E ao invés de ele pegar e ensinar um método direto da iluminação, ele primeiro ensinou artes marciais e yoga para os monges, né? E técnicas preliminares que através das quais esses monges vieram a adquirir corpos e mentes mais saudáveis. E dali em diante, muitos monges se iluminaram na China. Muitos mestres atingiram a iluminação na China, né? Então, é aquela história, né? Como é que você quer falar para uma pessoa sobre questões mais complexas se ela não tem nem o que comer? Primeiro você tem que suprir as necessidades dela, né? Como é que tu vai falar sobre um entendimento mais ampliado de política, um entendimento mais ampliado de sociedade, se aquela pessoa não tem nem o que comer? Primeiro tu tens que suprir a necessidade básica dela, que é a moradia e o alimento, né? A mesma coisa nós. Como que nós queremos atingir a iluminação ao samadhi se nós não estamos em condições psíquicas e emocionais para isso? Primeiro nós temos que alimentar o nosso corpo, alimentar o nosso espírito e sanar o nosso corpo, que é a primeira frase que a gente falou lá no começo. A meditação, as práticas orientais, a atividade física, uma mudança no nosso estilo de vida, uma reforma íntima espiritual, no sentido da melhora da nossa condução moral de vida. Isso tudo vai nos dando uma estrutura de avanço para que a gente possa alçar um patamar vibracional mais elevado e captar cada vez mais luz, porque a luz ela está à nossa volta. Deus é pura luz e amor. E Ele emana o tempo todo isso. Mas às vezes nós estamos tão densos e tão pesados que não deixamos essa luz entrar. Nós estamos tão centrados na nossa fome que é impossível para nós perceber ou assimilar algo acima disso. Então primeiro temos que sanar a fome mesmo, né? Então a fome da nossa alma, a fome do nosso espírito, buscar Jesus, buscar os conhecimentos de Buda, buscar os conhecimentos dos grandes mestres espirituais, né? Então, neste sentido, temos a meditação enquanto um caminho no qual o aluno é atravessado por uma avalanche de mudanças que interferem em seu estado de saúde física e mental. Isso passa por alterações
na nossa constituição energética, alguns momentos, às vezes, de catarse, né, que é expurgo de alguns processos. Tá? Dentro do processo terapêutico da meditação também ocorre isso, por isso que tem que ter a orientação de um professor ou de um mestre, para que ele te acompanhe em tudo aquilo que tu vem sentindo. Assim como quando a gente toma uma homeopatia, a gente faz alguns métodos terapêuticos, a gente faz aquela coisa pesada vir para fora e se manifestar. Em alguns momentos, de algumas técnicas meditativas, isso também pode acontecer. Né? Então precisa ter a orientação sempre de um bom mestre, um bom professor, para que você entenda que, na verdade, você está tendo uma mudança no teu estado mental e emocional, e às vezes é impossível não colocar o lixo para fora. Não tem como tu organizar a casa cheia de lixo, cheia de bagunça. Primeiro tu tem que limpar a casa. Né? Então, às vezes, num primeiro momento da prática, às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa sente raiva, às vezes a pessoa sente medo, quando ela toma um floral, quando ela toma uma homeopatia, quando ela faz uma técnica de meditação conduzida, às vezes ela bota um monte de coisa para fora. Ela recebe Qigong, às vezes ela cai, e é normal. O meu mestre Alejandro Jansen, ele diz, todo anormal é normal. Ele fala assim, quando nós falamos dessas práticas de Qigong, dessas práticas médicas energéticas. Algumas coisas que parecem anormais são normais. Na verdade, fazem parte do processo de cura, de tratamento. Vamos ver, vamos dar conta disso tudo aqui. Efeitos da meditação. Então, alguns dos efeitos, fiz um resumo, né? Não dá para falar detalhadamente de cada um desses, porque não vai dar tempo. Então, essas mudanças, efeitos são benefícios são imensos, as pesquisas nos mais diversos ramos da ciência confirmam. Então, efeitos no sistema imune, fortalece, aumenta a imunidade. Isso é unânime, assim, os imunologistas mostram que, inclusive, o tamanho dos leucócitos, dos linfócitos T, que é as serial killers, das pessoas que praticam meditação, o próprio timo da pessoa que pratica meditação com frequência é maior, né? Então, é muito comum tu ver praticantes de yoga e meditação raramente doentes, porque o nível vital fica muito alto e o estado mental que oscila nos levando à doença, quedas vibracionais e quedas imunes, como não oscila tanto, acaba nos mantendo mais estáveis. Mas, para além do estado mental, temos o estado vital também, né? E o efeito nos anticorpos mesmo, já tem estudos que mostram que o sistema imune melhora como um todo. Efeitos neuroendócrinos, regula diversas glândulas, já li vários estudos a respeito da tireoide, a respeito, inclusive, melhora da testosterona, melhora do hormônio tireoidiano, melhora de progesterona, tem, assim, inúmeros benefícios. As glândulas funcionam melhor em pessoas que têm a mente mais tranquila, que cultivam as práticas meditativas. Todo o sistema glandular funciona melhor. Diminuição do estresse, diminuição dos marcadores inflamatórios do corpo. Né? Marcadores inflamatórios o seguinte, pessoal, são as inflamações que nós temos no corpo, tanto no nível micro quanto no nível macro. Então esses marcadores eles diminuem. Mesmo pessoas que têm dor, enxaqueca crônica ou mialgias, inclusive fibromialgia, tendinoses, tendinopatias, dores no corpo em geral, relatam unanimemente que depois das práticas meditativas suas dores diminuem muito, muito mesmo. E com o tempo os marcadores biológicos inflamatórios diminuem. Tá? Por isso que a gente diz que a meditação é um remédio de graça ainda assim, não custa nada, só um pouquinho de tempo, né? Só um pouquinho de tempo diário. Regula a pressão arterial, isso tem estudos nos laboratórios mostrando que
depois de um pouco de meditação, a pressão arterial melhora, diminui, tá? Ela se regula. Tá? Hipertenso, eu tenho várias experiências com hipertenso que eu ensinei uma técnica simples só, que é sentar e regular o ritmo respiratório, trazer a mente para o agora e a pressão arterial se regula, tá? Então, está dentro das técnicas de atenção plena. Excelente no tratamento de ansiedade e depressão, como diminui a ânsia de futuro, regula o sistema neuroendócrino, né? Melhora o funcionamento de várias partes do corpo, então acaba ajudando muito na depressão e na ansiedade. Inclusive, é usado como método clínico de tratamento pelos psicólogos, analistas e psicanalistas no mundo todo já hoje, a meditação. Tá? É utilizado como parte, isso eu já tinha falado, do tratamento de câncer em grandes hospitais do mundo. Hoje tem evidências, tem hospitais do mundo hoje que já implementaram a prática da meditação como prática sanitária. Hoje, dentro das normativas de saúde pública no Brasil, dentro das PICs, das práticas integrativas de saúde, nós temos o yoga e a meditação já como inseridas, né? Eu sempre digo que no papel as coisas são maravilhosas, na prática elas às vezes ainda não funcionam, mas já existe lei para que isso, por exemplo, tenhamos grupos de ensino de meditação dentro da saúde pública dos municípios hoje. Existem os chamados núcleos de saúde integrativa, tá? Já dentro dos municípios, que seguem esse regimento, que já deveriam ter, alguns já têm, inúmeras práticas integrativas e dentro delas a própria meditação. Mas no exterior, em grandes países do mundo, isso já é bem difundido, tá? Melhora nos relacionamentos, isso é unânime, as pessoas dizem que se sentem mais tolerantes, mais calmas, que não brigam tanto por picuinhas e os relacionamentos melhoram. Porque a maioria dos nossos problemas de relacionamento, trabalho, família, cônjuge, é por intolerância, né? Então, quando a gente começa a melhorar, naturalmente os nossos relacionamentos melhoram, né? E a maior causa de sofrimento do mundo está nos problemas de relacionamento. O que mais traz sofrimento para as pessoas são as crises relacionais, inclusive adoecimento, né? E melhora da memória e concentração. Ok? Inclusive, lá no final tem um estudo que eu não sei se vai dar tempo de eu mostrar para vocês, porque o tempo já está passando, que mostra o efeito da meditação em pacientes com demência. Tá? Pacientes com demência. Então, uma desaceleração da velocidade da doença, da demência senil em pacientes que aprenderam a meditar. Tá? Uma melhora em alguns níveis de memória e concentração e uma desaceleração do avanço da demência. Então, considerando todos os aspectos anteriores, torna-se motivador praticar meditação, não se torna? Torna, né? Então, a gente vem trazer essas informações para que vocês enxerguem a meditação como parte de um processo terapêutico gratuito, barato, e que pode ser inserido no teu cotidiano, que vai melhorar a tua saúde física, vai melhorar a tua saúde mental, vai melhorar o teu nível de vitalidade e vai te ajudar a entrar naquele estado de silêncio para que tua comunhão e conversação, tua escuta divina se amplie. Ok? Já estamos encerrando já. Só para finalizar aqui então. Aí aqui são algumas pesquisas e a gente já vai fechando, ó, né? Aqui são algumas das pesquisas que eu estava falando para vocês sobre o efeito da meditação na demência, né? E aqui sobre o efeito da meditação em dores crônicas de coluna. Então, isso é um estudo científico, tá? Que mostra sobre os efeitos. É isso, pessoal.
Muito obrigado. Gostaria de ter tempo para falar mais sobre isso, mas aí aqui é um pouco da prática que eu conduzi junto com o mestre Evandro durante anos, ensinando as pessoas a meditar. Agora eu venho ensinando mais os meus pacientes em consultório, mas a gente ainda está ministrando palestras, dando orientações nessa área para o pessoal. Ok? Que Deus abençoe, que a luz do Mestre Jesus conduza a todos. Que assim seja.